Então, vamos abrir essa edição do Jornal Jovem Pan falando sobre a demissão de um funcionário do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O ex-coordenador que foi desligado hoje do tribunal afirmou para a Polícia Federal que há irregularidades nas inserções de rádio e TV. Vamos conversar ao vivo com a repórter Yasmin Costa, diretamente de Brasília, que vai trazer os detalhes da informação para a gente. Yasmin, por qual motivo, por qual razão esse funcionário diz ter sido demitido, hein? Bem-vinda. Oi, Daniel, obrigada. Boa noite para você, para a Lívia, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui em mais uma edição do Jornal Jovem Pan. Como vocês disseram, né? Realmente um dia quente aqui em Brasília. Uma notícia atrás da outra, principalmente relacionada a esse caso da exoneração do servidor, agora ex-servidor do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre Gomes Machado. Depois, um pouco depois dele ter sido exonerado lá da Corte Eleitoral, ele procurou a Polícia Federal voluntariamente para prestar um depoimento. E a gente teve acesso a esse depoimento e durante esse depoimento ele afirma o seguinte, que teria sido exonerado, melhor dizendo, cerca de 30 minutos depois de ter comunicado ali uma possível irregularidade na transmissão, na inserção de propaganda eleitoral no rádio, aquela inserção de 30 segundos, na rádio JM-FM de Uberaba, Minas Gerais. O que aconteceu? Esse servidor, o Alexandre, ele recebeu um e-mail que essa própria rádio enviou ao Tribunal Superior Eleitoral, onde ela afirmava o seguinte, que no dia 7, 8, 9 e 10 não teria recebido o mapa ali com o que seria inserido na programação dela, que é repassado pelas campanhas eleitorais, não teria recebido esse mapa de programação e por isso deixou de veicular 100 inserções da propaganda eleitoral da campanha do presidente Jair Bolsonaro. E aí essa rádio, através desse e-mail, pedia ali maiores informações ao Tribunal Superior Eleitoral de como deveria atuar diante dessa falta de inserção falta de 100 inserções que não veiculou da campanha do presidente Jair Bolsonaro. E aí, a partir desse e-mail, Alexandre disse que comunicou o fato para uma superiora. Ele enviou um outro e-mail para Ludmila Boldo Maluf, chefe de gabinete do secretário-geral da presidência do TSE. E aí, cerca de 30 minutos depois que ele enviou esse e-mail para essa superior dele, a chefe de gabinete, um chefe imediato dele, vamos dizer assim, chegou até ele, se aproximou dele e disse que ele estaria sendo exonerado. E a partir daí ele foi conduzido para o lado de fora do Tribunal Superior Eleitoral por seguranças e teve inclusive que entregar o crachá. E isso foi o que Alexandre disse no depoimento dele. E aí ele continua, nesse depoimento ele afirma o seguinte, que um dos motivos dessa exoneração, ele alega que pode ser pelo fato de que desde 2018 ele vinha alertando para a possibilidade de haver algum tipo de fraude na inserção desses pequenos anúncios, dessas pequenas propagandas em rádio. Disse, inclusive, que precisava acompanhar e fiscalizar a veiculação dessas inserções na propaganda eleitoral gratuita e que a fiscalização seria necessária para saber se a propaganda de fato ela estaria sendo veiculada normalmente nas programações das emissoras de rádio. E ainda no depoimento, ele disse para a Polícia Federal, como eu disse, de forma ali voluntária, que acredita que está sendo vítima de abuso de autoridade e que temia pela própria integridade física. Esse foi o depoimento do Alexandre Gomes Machado, esse ex-servidor do Tribunal Superior Eleitoral, digo ex porque ele foi exonerado, já saiu no Diário Oficial da União e, inclusive, um detalhe importante, ele não era servidor de origem do Tribunal Superior Eleitoral, ele era cedido ao TSE, ele era servidor do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Distrito Federal e a gente já teve a informação que ele também está desligado do Tribunal Regional Eleitoral, mas o caso por aqui realmente segue repercutindo. Sem dúvida alguma. Agora, Yasmin, a Corte se pronunciou a respeito desse ex-servidor?
Pois é, o Daniel, claro, o Tribunal Superior Eleitoral, no finalzinho agora da tarde, emitiu uma nota para falar a respeito de toda essa repercussão do caso. Disse o seguinte, que a exoneração do servidor Alexandre Gomes Machado foi motivada principalmente por indicações de reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação política, que serão devidamente apuradas, diz a nota do Tribunal Superior Eleitoral. E o tribunal avalia que essa reação do ex-servidor de ter ido ali prestar depoimento voluntariamente para a Polícia Federal é uma forma de tentar impedir possíveis medidas administrativas que a Corte disse que vai tomar contra o servidor. Mesmo sendo ex-servidor, ele pode responder a um processo administrativo para esclarecer todas essas informações que ele alega. O Tribunal Superior Eleitoral também nessa nota, como eu estou dizendo aqui, ele diz que todas as informações que foram ali declaradas por Alexandre lá na Polícia Federal são informações falsas, que não têm, falsas e criminosas, e que igualmente serão responsabilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. E o TSE completa essa nota dizendo o seguinte, que nunca houve nenhuma informação por parte do servidor, que nunca recebeu, nenhum superior dele recebeu qualquer tipo de informação relacionada à irregularidade nessa veiculação de inserções nas propagandas de rádio, e que ele, no exercício ali de servidor público, se ele tivesse conhecimento disso, ele teria que tomar as providências cabíveis. E no final dessa nota, o TSE diz que não é de responsabilidade do tribunal repassar essas propagandas de rádio para as emissoras. Isso quem fica a cargo dos partidos políticos na avaliação do Tribunal Superior Eleitoral nessa nota. Tá certo. Agora, Yasmin, e o que é aquela rádio citada pelo ex-servidor, o Alexandre Gomes Machado, alegou sobre esse caso, essa informação da não veiculação e as não inserções? Pois é, Daniel, como eu comecei aqui, vocês também, dia quente, porque é uma notícia em cima da outra e a gente precisa acompanhar ali o fio da meada para não perder nada. E o que é que aconteceu? Essa emissora JM-FM de Uberaba, depois de toda a repercussão, porque no começo ali, eu começo falando que nesse depoimento de Alexandre, ele fala que a motivação da exoneração dele seria justamente por conta do e-mail recebido por essa emissora, que ele comunicou ali a irregularidade. E aí a emissora também veio a público para prestar ali informações a respeito disso tudo. O que a rádio JM-FM disse? Disse que desde o início da propaganda eleitoral no primeiro turno vem fazendo a veiculação, as inserções de rádio de forma normal, tanto de todos os candidatos à presidência da República, no caso no primeiro turno deputados federais, estaduais, senadores, eles faziam todas essas veiculações de forma normal, mas que no segundo turno das eleições presidenciais, os mapas de materiais de uma das campanhas, que seria a campanha do presidente Jair Bolsonaro, teriam deixado de ser enviados para a rádio. E aí o que a rádio fez? Entrou em contato por telefone, a nota da rádio diz isso, que entrou em contato por telefone com o Tribunal Superior Eleitoral e também com o Partido Liberal. E o Partido Liberal enviou, regularizou esse envio. Só que a rádio, ela queria saber, e esses dias que ficaram sem inserção? Eles queriam saber com o TSE como seria feita essa falta de inserção, essas 100 inserções a menos da campanha do presidente Jair Bolsonaro. E isso foi, segundo a rádio, detectado no dia 10 de outubro e imediatamente repassado tanto ao Tribunal Superior Eleitoral e, como eu disse, ao Partido Liberal. E assim que teve ali a normalização desse envio por parte do Partido Liberal, continuou as inserções, só queria esse esclarecimento de como ia proceder com o resto dos dias que não houve a inserção. Ao final dessa nota, a rádio diz o seguinte, que lamenta que o assunto tenha motivado um debate político acirrado e absolutamente desproporcional, já que o caso, na avaliação da rádio, poderia ter sido resolvido com a simples resposta pedida pela emissora, e a rádio também se coloca à disposição tanto do Tribunal Superior Eleitoral
quanto dos partidos e das coligações para qualquer eventual esclarecimento com relação a essa questão envolvendo a não veiculação e também as perguntas que eles fizeram ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas fato é, o assunto continua rendendo aqui em Brasília, dentro do Congresso Nacional. Realmente, é como eu disse, se você perder um pontinho, você não consegue entender todo o desenrolar dessa história.